Sou a professora Maria Rosa, estou na direção do Colégio Duque de Caxias, de Nova Olímpia, Núcleo Regional de Umuarama, desde 2015. Vou estar falando um pouquinho sobre a observação em sala de aula e a benfeitoria que essa observação em sala de aula vem trazendo para a escola. Então, de início a gente conversa com o professor, fala que vai estar assistindo a aula dele, qual dia que ele tem preferência, e geralmente eu levo uma ficha de observação aonde ele já tem um conhecimento prévio do que será observado. Então, a interação do estudante com as atividades propostas, a gestão do tempo, as metodologias, estratégia e recurso utilizado, forma de comunicação, o clima da sala de aula, os pontos positivos observados, pontos de atenção da aula observada e o feedback que a gente faz após a observação. Após tudo isso, então, tem a assinatura do professor, a minha assinatura e do pedagogo. Por quê? Quando eu estou observando uma aula e percebo que há muitos pontos que o professor precisa retomar, de repente repensar a sua metodologia, eu peço para que também o pedagogo assista a aula desse professor, para que juntos nós possamos estar conversando com esse professor e encontrar caminhos para uma melhor solução para a sala de aula. Geralmente nós não estamos encontrando dificuldade em falar com esse professor. Eles alegam geralmente a indisciplina, a falta de interesse do aluno. E com isso, o que nós fazemos? Nós procuramos mostrar para esse professor que a indisciplina, na grande maioria das vezes, é questão de uma aula não bem preparada, uma aula que chame a atenção do aluno. Em algumas vezes, eu como professora, eu sou professora de matemática, entro também em sala de aula para estar fazendo essas aulas. Na falta dos professores, nós temos bastante professores que têm aí atestado. Para esse aluno não ficar ocioso, geralmente eu procuro estar fazendo essas aulas. E passo esse exemplo para que o professor possa se sentir seguro, para ele ver que ele também é capaz de fazer. Outra questão que nós observamos bastante é a questão da frequência escolar. Então, um dos grandes problemas das escolas, eu vou falar do Duque de Caxias, é a questão da presença. O maior índice que nós tivemos em 2022 foi um índice de 91% da participação dos alunos. E isso nos causa preocupação. O porquê desse aluno está faltando? Por que tanta rotatividade dentro da sala de aula? O que está por trás dessas faltas? Seriam aulas mal preparadas? Seria a escola não tão acolhedora? O que está por trás da falta do aluno? Então, o que nós fazemos? Nós temos no pátio o presenciômetro, onde todos os dias eu entro no BI e coloco lá qual é a turma que está ótima, a que está bom e a que está regular. E é muito divertido porque o próprio aluno, ele não quer ficar no regular. Ele vai lá e coloca a turma dele no ótimo. Eu não me incomodo com isso, porque depois eu vou na sala e trabalho com ele. O que precisa para a turma estar lá no verdinho, lá no ótimo? Precisa participação. E o que está acontecendo na sala? Professora, está acontecendo que tem alunos que estão faltando, ou porque está com gripe, ou por N situações. Então, nós procuramos conversar com os professores para estar reforçando essa participação, essa frequência escolar. A gente leva nas salas, então tem salas que é trabalhado, as salas mais faltosas, eu mesmo vou pessoalmente fazer esse trabalho. Onde eu coloco lá, por exemplo aqui, uma das turmas analisadas lá, terceiro ano do ensino médio, está com 69 de participação. O que está acontecendo? Por que esse aluno noturno, que é uma das nossas maiores preocupações, por que ele está faltando? Daí quando, muitas vezes, a gente chega na conclusão que o aluno noturno ele falta porque ele está chegando em casa após o horário da entrada das aulas. O nosso colégio ele trabalha das 6h50 às 23h10. Então o aluno muitas vezes ele está saindo da usina ou saindo da Somab, aonde é o emprego, que é a fonte de emprego maior, já tarde. E muitas vezes ele está cansado. O que nós estamos procurando fazer? Independente da hora que o aluno chegar na casa dele, é para ele estar vindo para a escola. Então nós temos um aluno que ele está entrando na segunda aula, muitas vezes na terceira aula.
E esses alunos, na sua grande maioria, de repente não aguenta assistir a quinta aula. Mas o que nós podemos fazer? A gente passa esse conteúdo que ele está estudando também, no tempo que ele tiver em casa para estar estudando, para não ficar com defasagem. A gente procura sanar essa dificuldade desse aluno, mas também entender que o aluno do noturno ele tem que ter um diferencial. Muitas vezes os professores trabalham também. O professor trabalha na sala, ele trabalha aquela turma e aqueles alunos. Então, qual aluno tem maior frequência, qual aluno tem mais faltas e o porquê dessas faltas. Então, assim, os professores eles encontram N explicações, desde não ter acordado no horário certo, que são os horários dos alunos do período da manhã, de ter perdido a hora, porque o pai e a mãe levantou muito cedo para ir trabalhar, deixou acordado, porém ele acabou dormindo de novo. Muitas vezes eles ficam sozinhos, eles mesmos cuidam deles, então é uma situação bem complicada. O que o colégio adotou após essa conversa dos professores em sala com os alunos? Nós temos professores readaptados na escola. Esses professores, então, têm a função de passar sala por sala todos os dias, fazer a contagem desses alunos. Então, faltou o aluno X. Essa professora readaptada, ela pega o celular e ela liga na casa desse aluno. Ela quer saber o porquê que ele não veio. Muitas vezes ela acaba acordando este aluno. Professora, mas eu estou dormindo, acabei de acordar. Vem que dá tempo. Esse é um dos caminhos que nós estamos vendo que está dando resultado. O que eu procuro fazer junto com os professores? Eu estou sempre olhando esse relatório semanal juntamente com os pedagogos. Os registros eu olho diariamente, se o professor fez o registro. Demonstrou falta lá nas buscas ativas, 5 dias consecutivos ou 7 dias alternado. A gente já encaminha, porque já foi feitas as ligações, a gente liga, fala com a família não mandou o aluno, a gente preenche o relatório e encaminha para o CERP, mas tudo isso antes, depois de ter feito esse trabalho antes, que é ligações, mensagens por WhatsApp, visitas. Nós também temos professores readaptados que pegam o seu próprio carro e vai na casa do aluno. Então, dentro do município, nós contamos com a rede, tem uma reunião de rede uma vez por mês, todo dia 1º de cada mês, é feita essa reunião. Porque o aluno que é encaminhado para o CERP, ou nós encaminhamos para o CREAS, ou para o CRAS, ou diretamente para o Conselho Tutelar. Então, os casos de falta são casos que realmente, então nós temos uma aluna grávida com problema de abortar o bebê, então essa fica em casa, mas daí a saúde já está dando todo esse apoio para essa aluna. Nós temos alunos com problema de depressão, fobia da escola, que também foi encaminhado para a rede, já está fazendo um tratamento psicológico. Alguns desses alunos com pânico já estão retornando para a escola após o tratamento, mas é um trabalho longo, demorado, não é resultado de um dia para o outro. Identificar os problemas e desenvolvimento escolar dos alunos. Isso aqui a gente faz muito quando a gente pega no final de trimestre, tanto na reunião de conselho, quanto depois na hora que esses pais vêm buscar os boletins. O aluno que ele está com o boletim tranquilo, a gente entrega o boletim para ele. O aluno que está com faltas excessivas ou notas vermelhas além do esperado, notas que de repente vai ter mais dificuldade, a gente convida o pai para vir para a escola. Trabalhar a questão da diversidade diariamente, um dos grandes problemas que nós enfrentamos também é o bullying. Então, muitos alunos após a pandemia, por estar traumatizado, por N motivos, acaba se afastando da escola porque às vezes sofreu bullying, às vezes uma risadinha do colega já ofendeu, machuca, magoa. Então esse aluno ele acaba por faltar por isso também. Aulas dinâmicas. Então nós estamos com um projeto aí que os professores estão fazendo essas aulas, procurando tirar esse aluno da sala de aula. Aulas externas, visitas em museus, se for fazer parte do conteúdo, para ser um atrativo. Então a sala que obtiver maior resultado de frequência, boa participação nas aulas, então dentro de tal conteúdo vai ser levado a tal lugar. Desde tiro de guerra, visita em museus,
visitas até no cinema de filmes que condiz com o que o professor está trabalhando dentro do português. Uma das plataformas que nós temos mais dificuldade é a plataforma de redação, porque o aluno muitas vezes inicia o trabalho e não conclui. Então seria o uso dessas metodologias diversificadas para chegar no resultado que seria o retorno deste aluno para a escola. Retornar para a escola é fácil? Não, não é. Não é. Essa falta implica no quê? Implica na aprendizagem. Então nós sofremos aí com 2 anos de pandemia, embora que o governo do Paraná tenha saído na frente, tenha se destacado com a questão das MITs, o nosso aluno ele está muito defasado. Com a primeira prova Paraná, nós começamos a observar os descritores. Então o professor pega turma por turma dentro da sua disciplina e vai olhar qual descritor este aluno ou esta turma, na verdade ele começa por turma, a turma X está com problema lá no descritor 11. Então ele vai preparar atividades para que esse aluno recupere esse descritor. O professor, antes a gente conversa com esse professor e mostra, professor de português, quais são os descritores da sua turma. Professor de história, quais são os descritores? E esse professor vai estar trabalhando com os seus alunos. Esse é algum dos trabalhos que o colégio vem fazendo. Lembrando que tudo isso está dentro do meu plano de ação, junto com a minha diretora auxiliar. Então, já tem essas ações dentro do meu plano de ação quanto gestora. Era só.